Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse canal de saúde e segurança do trabalho. Meu nome é Mário Paulo, sou médico do trabalho e durante um bom tempo fui professor na área de saúde e segurança do trabalho. Este canal foi idealizado para os profissionais técnicos na área de saúde e segurança do trabalho, mas também pode ser utilizado pelos profissionais de nível superior que estejam iniciando sua jornada na área. Gostaria de pedir que vocês seguissem a sequência das videoaulas para um melhor fluxo do aprendizado. A cada videoaula, tentarei dar uma boa base para que depois vocês possam aprofundar cada assunto específico conforme a necessidade de vocês. Como qualquer outro canal do YouTube, você pode fazer sua inscrição gratuitamente, bastando para isso clicar no ícone inscrever-se no canto esquerdo abaixo desse vídeo. Fazendo isto, você será informado de algum novo vídeo que eu postar neste canal. Logo abaixo, você encontrará o ícone sobre. Clicando lá, você terá acesso à bibliografia relacionada a essa videoaula. E, além disso, acesso ao meu LinkedIn, caso vocês queiram saber mais informações sobre a nossa experiência profissional. Espero que todo esse material seja muito útil na prática diária de vocês. Muito bem, pessoal, nessa videoaula estaremos falando das radiações ionizantes. Na aula passada, a gente fez a parte 1 de radiações, tratando mais especificamente das radiações não ionizantes, porém demos alguma introdução sobre as radiações ionizantes. Então, a gente pede a vocês que assistam antes as aulas de princípios das ondas, porque nós vamos falar de alguns conceitos que estão nessa aula de princípios das ondas, tipo frequência, comprimento de onda, e é preciso que vocês entendam isso lá da aula de princípio das ondas, e assistam a aula de radiações em geral, para que possa dar seguimento depois nessa aula de radiações ionizantes. Na aula anterior nós vimos que as radiações ionizantes são radiações invisíveis, pois estão numa frequência de onda acima do espectro visível e que essas radiações de alta frequência a partir do ultravioleta, devido ao seu comprimento de onda, ou seja, devido à sua alta frequência, são capazes de ionizar. Nós vimos que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência e que as ondas de ultravioleta extremas e raio-x e raios gama são ondas de alta frequência que, exatamente por essa alta frequência, pelo seu comprimento de onda curta, é capaz de ionizar. Então vamos, a partir de agora, entender alguns conceitos básicos necessários a gente entender o que acontece com o trabalhador e como protegê-lo das radiações ionizantes. O primeiro conceito básico é a gente entender o que é ionizar, né? Haja vista que nós vamos falar de radiações ionizantes. O que é o termo ionizante? Vem de ionização. O que é ionização? Para isso, a gente tem que lembrar o princípio de que toda matéria é constituída de átomos. E os átomos são compostos de prótons, cargas positivas, nêutrons, que como o próprio nome diz, tem carga neutra, que estão em seu núcleo. E, girando em órbita em torno desse núcleo, estão os elétrons, carga negativa. Então, aqui no núcleo, prótons e nêutrons. E girando em órbita, os elétrons, tal qual esse esquema visível aqui. Muito bem. Outro princípio importante é que todo átomo tem carga neutra, ou seja, a mesma quantidade de elétrons, carga negativa, e prótons, carga positiva. Então, esse exemplo aqui, nós temos 3 elétrons e 3 prótons. Então, esse átomo tem uma carga neutra,
ou seja, o mesmo número de cargas negativas e o mesmo número de cargas positivas. Todo átomo é assim no seu estado natural. A ionização ocorre exatamente quando há uma alteração dessa neutralidade da carga do átomo. É uma reação onde o átomo ou molécula perde a neutralidade e passa a ter uma carga positiva ou negativa, formando um íon. Então, um íon é um átomo ou uma molécula com carga positiva, cátion, negativa, ânion. Então, o que acontece é que as radiações ionizantes, tal qual esse esquema aqui, conseguem expulsar um dos elétrons da sua órbita. Vamos entender isso aqui no átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que tem. Pois no átomo de hidrogênio temos apenas um próton e um elétron. E por isso o hidrogênio é o elemento 1 da tabela periódica, da tabela de elementos químicos. Muito bem. Como nós temos um próton e um elétron, o átomo está na sua carga neutra. Quando a radiação ionizante atinge o átomo de hidrogênio, ela expulsa o elétron da sua órbita, tornando o hidrogênio positivo, íon H+, o hidrogênio ionizado que chama. Portanto, um cátion, pois é um íon positivo. Outro conceito que a gente precisa aprender é que a ionização não ocorre só com ondas eletromagnéticas. Ocorre também com algumas partículas que podem expulsar o elétron também de sua órbita. Tá? Essas partículas, elas são partículas nucleares. Vamos entender o que é isso. Mas de antemão gostaria que vocês guardassem que o raio gama e as partículas são radiações ionizantes nucleares. Nucleares porque vem do núcleo do átomo. Esse termo nuclear é muito conhecido. Todo mundo já ouviu falar de usina nuclear, de arma nuclear, de medicina nuclear. E, por exemplo, a gamografia industrial, que é muito usada e é uma das principais causas de acidentes com trabalhadores, ela usa energia nuclear para fazer uma espécie de raio-x. Por exemplo, aqui, uma gamografia de uma tubulação, para ver se há rachados, furos, etc. Muito bem, o que é a energia nuclear? Em primeiro lugar, o nuclear quer dizer do núcleo. E para entendermos essa energia nuclear, nós temos que entender alguns princípios. O primeiro princípio é que partículas com cargas iguais se repelem. Então, positivo com positivo se repele, uma expulsa a outra para cada lado. Isso, então, tende a ocorrer no átomo, pois nós vimos que no núcleo nós temos nêutrons e prótons. Estas cargas positivas tendem a expulsar uma outra, pois as duas são positivas. Isso não ocorre porque os nêutrons garantem a estabilidade do núcleo. Elas impedem essa repulsão entre os prótons. Outro conceito que a gente precisa ter é que o número do elemento químico ele é representado pelo número de prótons que esse elemento tenha. Então, por exemplo, o hidrogênio, nós vimos que ele tem um próton. Então, o hidrogênio é o elemento número 1. O hélio tem 2 prótons, 2 partículas positivas. Então, o hélio é o elemento número 2. Quanto maior o número desse elemento químico, maior o número de prótons. E aí, quando a quantidade de prótons está muito grande, há uma tendência maior desses prótons, dessas partículas positivas, se repelirem umas às outras. E isso torna o núcleo instável. Então, quanto maior o número de prótons, maiores as forças de repulsão entre uma partícula e outra. Uma quer expulsar a outra. Esse núcleo vai se tornar bastante instável.
olhando a tabela periódica dos elementos químicos, nós vamos ver que o número 1 é o hidrogênio, como nós dissemos, ele tem apenas um próton. O 2 é o hélio, tem 2 prótons. Agora vejamos o césio. O césio é o 55, portanto tem 55 prótons, 55 cargas positivas no seu núcleo. Isso faz com que o césio tenha um núcleo muito instável, que a gente chama de núcleo radioativo. Vejam o urânio. O urânio é o elemento 92, portanto tem 92 prótons, 92 cargas positivas no seu núcleo. Isso também aumenta a força de repulsão entre as cargas positivas, tornando o núcleo desse elemento químico muito instável. E se nós lembrarmos, o césio foi aquele elemento responsável pelo aquele acidente de Goiânia. Foi o césio 137. Mas o que é césio 137, já que o elemento césio é 55? Isso é um radioisótopo. A gente precisa entender isso, porque a NR16, atividades perigosas, lá no seu anexo sobre radiação ionizante, diz o seguinte, que são consideradas perigosas a produção de radioisótopos. O que é isso, radioisótopos? Vamos entender então? Radioisótopos, gente, é quando o elemento químico tem variações de peso baseado no número de nêutrons. Lembrando que prótons será o que identifica o elemento químico. Então, o césio sempre terá 55 prótons. Então, césio 133, 55 prótons. Césio 134, 55 prótons. Césio 137, 55 prótons. O número de prótons não varia. O que varia é o número de nêutrons. Então, alguns isótopos, ou seja, alguns elementos químicos com variações de número de nêutrons, têm uma instabilidade maior do seu núcleo. Isso o torna mais radioativo. É o caso do césio 137, lá do acidente de Goiânia, há uns anos atrás. Nesse césio, nós temos 55 prótons, pois é um césio, e 82 nêutrons, totalizando uma massa de 137. Por isso, é o césio 137. Isso é a chamada massa atômica. 137 é a massa atômica, é o número de prótons mais nêutrons. Então, alguns elementos, tipo o cobalto, que tem 27 prótons, o césio, que tem 55, o irídio, que tem 77 prótons, o urânio, que tem 92 prótons. Todos esses elementos têm um núcleo muito instável. Esse núcleo muito instável libera radiações gama, ondas eletromagnéticas do tipo gama, de alta frequência, e libera partículas. Essas partículas são verdadeiros, digamos, pedaços do núcleo do átomo. E esses pedaços, essas partículas, ao encontrarem um átomo, choca-se com o elétron e libera esse elétron da sua órbita, ou seja, ioniza esse átomo. Muito bem, então vimos que temos dois jeitos de ionizar um átomo ou molécula, ou através das ondas eletromagnéticas, ou através de partículas. E que os raios gama e as partículas são energias nucleares, vêm do núcleo do átomo. Já o raio-x, que é uma onda eletromagnética ionizante, ela não é nuclear. Ela não é produzida em núcleo de átomos. Ela é produzida em um equipamento, através de movimento de elétrons. Não vamos entrar em detalhes, mas ela não é uma energia nuclear. Não existe no aparelho de raio-x um elemento químico radioativo, tipo césio, cobalto, urânio, etc. O que existe é uma máquina que consegue movimentar elétrons e com isso gerar uma onda eletromagnética de alta frequência, e essa onda eletromagnética de alta frequência é capaz de ionizar. Quanto à penetração das radiações, é bom que a gente saiba que as partículas do tipo alfa, elas são paradas até por um papel. Já as partículas beta atravessam o papel e são paradas por um alumínio.
O raio-x, como nós sabemos, atravessa o corpo humano, atravessa o alumínio, atravessa o aço e é parado numa parede de chumbo. Já o raios gama, até a parede de chumbo atravessa e às vezes precisa de uma espessura maior de chumbo e uma espessura maior de concreto para que seja neutralizada a potência dessa radiação. Importante lembrar também o conceito que nós vimos na aula passada, de que a radiação, assim como qualquer outra onda, ela perde potência na sua propagação. Vejam que a amplitude perto da fonte é grande e vai perdendo potência até a amplitude ficar baixa, longe da fonte. Então, o indivíduo que está próximo da fonte de radiação tem exposição a uma radiação intensa, de grande amplitude, enquanto longe da fonte, a potência da radiação é baixa. Bom, entendido esses conceitos, nós vamos agora partir para o que essa radiação ionizante faz no corpo do ser humano, ou seja, como ela afeta o ser humano, o trabalhador. Em primeiro lugar, é preciso que a gente entenda que 75% do nosso corpo é água. Então, se pegarmos toda a matéria do nosso corpo, 75% de todo o nosso corpo é água. E a água é um dos elementos que mais sofre ionização. Como é que funciona isso? A molécula de água ela é composta de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, H2O. Então, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E tem uma carga neutra, ou seja, não é positiva nem negativa. Quando a radiação ionizante atinge a molécula de água, ela expulsa um elétron e há uma fragmentação da molécula de água em OH-, ou seja, oxigênio e hidrogênio negativo, e H+, hidrogênio positivo. Esse OH-, oxigênio com hidrogênio negativo e hidrogênio positivo, são chamados de radicais livres. Esses radicais livres, o OH- e o H+, podem atuar isoladamente, agredindo aos tecidos do corpo, mas também podem se juntar. Por exemplo, OH- com OH- dá H2O2, que é água oxigenada. Água oxigenada que é um elemento muito oxidante. Nós sabemos o quanto uma água oxigenada é agressiva quando você passa, por exemplo, num cabelo, que ele descolore o cabelo. Então é um elemento muito oxidante. Esse elemento é altamente agressivo aos tecidos humanos. Assim também o H2. Então, esses radicais livres levam a uma agressão dos tecidos do corpo humano. A quantidade de radicais livres que será formado depende da intensidade da radiação, ou seja, depende da dose da radiação, depende da proximidade que você está da fonte, do tempo que você ficou exposto àquela radiação ionizante. Muito bem, para a gente entender o que acontece no corpo com essas radiações ionizantes, é muito importante a gente lembrar a célula básica do corpo humano. A célula, ela contém uma membrana externa, um interior aquoso chamado citoplasma, onde tem grande quantidade de água, onde ficam as organelas das células, mitocôndrios, etc. E um núcleo, esse núcleo também, onde tem uma grande quantidade de água. E dentro do núcleo, nós temos lá o nosso material genético, os cromossomos ou os nossos DNAs. Então, mais uma vez, aqui mostrando o núcleo da célula. Dentro do núcleo da célula nós temos o cromossomo, que é composto do nosso DNA, ou seja, do nosso material genético. As radiações ionizantes, elas atuam de 2 maneiras no DNA. Elas atuam diretamente ionizando a molécula do DNA, ou elas atuam na água lá dentro do núcleo, e esses radicais livres gerados da ionização da água agridem a molécula do DNA.
Como nós vimos que a gravidade da lesão vai depender do tanto de radical livre formado, ou seja, do tempo de exposição e da potência da radiação, essa agressão ao DNA poderá ser desde leve até grave. Então, há uma lesão do DNA, essa lesão cromossômica poderá gerar alterações do cromossomo, mutações do cromossomo, deleções do cromossomo, perda de parte do cromossomo, até a destruição total do cromossomo, até a destruição total do DNA. Precisamos lembrar também que o nosso corpo está sempre a multiplicar células. As células se dividem diariamente numa grande quantidade. Para vocês terem ideia, o nosso corpo produz trilhões de células por dia, cerca de 400 trilhões. E aí, como exemplo, nós temos o sangue. Para vocês terem ideia, o sangue leva 120 dias para trocar totalmente. Então, em 4 meses, o sangue que está no seu corpo hoje não existe mais, já está totalmente renovado. A pele leva 30 dias para trocar totalmente. Então, a pele de hoje do seu corpo não existe mais daqui 30 dias. E as células intestinais são mais rápidas ainda. Em 7 dias, elas estão trocadas. Muito bem, para a gente ter noção do grau de renovação celular, vamos pegar o exemplo do sangue. Nós, seres humanos, temos em média 5 litros de sangue circulando no nosso corpo. Cada ml de sangue contém 5 milhões de glóbulos vermelhos e 10 mil glóbulos brancos. O sangue se renova por completo em 120 dias. Portanto, em torno de 40 ml do sangue é renovado por dia. Se a gente multiplicar 40 ml por dia vezes 5 milhões vezes 10 mil, nós teremos 200 milhões de glóbulos vermelhos novos por dia no sangue e 400 mil glóbulos brancos novos por dia no nosso sangue. E essa renovação celular, essa multiplicação celular, ela ocorre com a divisão do núcleo, onde está o nosso material genético. Então, se vocês lembrarem da divisão celular, a gente lembra que há uma divisão do núcleo, para que cada célula tenha o seu núcleo. Portanto, há uma divisão do material genético. Esse material genético da célula-mãe, vamos dizer assim, se ele estiver com o cromossomo alterado, por exemplo, aqui uma mutação cromossômica, se houver essa mutação, as células-filhas também terão esse mesmo defeito. Então, o núcleo carregará o mesmo defeito genético. Então, a lesão do DNA causada pelas radiações ionizantes pode levar a uma série de efeitos, depende da gravidade da agressão a esse cromossomo, a esse material de DNA. Se a lesão for muito grave, a célula vai morrer. Se a lesão for pequena, tipo uma mutação, tipo uma deleção do cromossomo, essa célula vai ficar com esse material genético com problema, com um defeito no cromossomo. E isso pode levar, por exemplo, à formação de crianças com problemas genéticos. Aqui nós temos uma imagem de uma criança vítima de pais que sofreram com a radiação ionizante de Chernobyl. Chernobyl, vocês lembram que foi aquela usina nuclear que teve um acidente lá na Rússia. E as alterações cromossômicas podem levar a criar uma célula com defeito que se multiplica sem controle. Isso é o câncer. Então, o câncer é causado por alterações do material genético e esse material genético começa a gerar uma célula defeituosa que se multiplica com uma velocidade muito grande sem controle. Então, nós vimos que conforme a lesão que a radiação ionizante causa no DNA, nós teremos o efeito da morte da célula, o efeito sobre a genética da pessoa ou efeitos cancerígenos. Isso é muito importante para que a gente possa entender as doenças que os trabalhadores podem vir a ter com a exposição à radiação ionizante.
Outra informação importante que a gente precisa saber é que alguns tecidos, ou seja, alguns órgãos do nosso corpo, são mais sensíveis à radiação ionizante do que outras. Então, células troncos da medula óssea são muito sensíveis à radiação. Células hematopoéticas, também da medula óssea, são altamente sensíveis à radiação. Isso aqui vai explicar para a gente por que muitas doenças ocorrem na medula óssea. Mas o que é medula óssea? Vamos lembrar? Medula óssea é um tecido que fica dentro do osso, por isso que chama óssea, né? E essa medula óssea ela está dentro dos grandes ossos do corpo. Então, aqui no externo, no úmero, no fêmur, na bacia. E essa medula óssea é que fabrica o sangue. A gente não deve confundir medula óssea com medula espinhal, que é aquela medula que fica dentro da coluna e que leva os impulsos elétricos. E quando o indivíduo quebra a coluna, paralisa a perna. Essa é a medula espinhal, vem lá do cérebro. Essa medula óssea, ela está dentro dos ossos grandes do corpo. E ela é que fabrica o sangue. Então aqui, dentro de um fêmur, nós estamos vendo aqui a medula óssea, que leigamente é conhecida aí às vezes por tutano. Então, essa medula óssea, nela tem a famosa célula tronco, que é muito falada hoje em dia. A célula tronco da medula óssea, ela é que vai se dividir e dar origem aos glóbulos vermelhos, aos glóbulos brancos e às plaquetas do sangue. Então, o nosso sangue é formado através da célula tronco da medula óssea. Os glóbulos vermelhos são as células responsáveis por carregar oxigênio e gás carbônico no nosso sangue. As células brancas, que tem vários tipos, elas são responsáveis pela defesa do corpo. E as plaquetas fazem parte da coagulação do sangue. Muito bem, as células tronco e as células brancas, elas têm núcleo, ou seja, elas têm material genético, elas têm DNA. Já os glóbulos vermelhos e plaquetas não. Isso explica por que essas células brancas e a célula tronco da medula são sensíveis à radiação. Nós vimos que a radiação atua no núcleo, no DNA. E essa célula vermelha e as plaquetas não têm núcleo. Então, entendendo que essas células são muito sensíveis à radiação, entre elas a célula tronco da medula óssea, que nós vimos agora mesmo, as células espermatogênicas, ou seja, são as células do testículo que fabricam espermatozoides, as células do intestino, nós vimos que o intestino renova a cada 7 dias, então são células que multiplicam muito, também são muito sensíveis à radiação. As células hematopoéticas da medula óssea. Hematopoéticas são as células que fabricam o sangue. Então, hematopoéticas. Também tem alta sensibilidade à radiação. A pele tem alta sensibilidade à radiação. O cristalino que nós vimos na aula passada faz parte do olho, é a lente dentro do olho. E o ovário também são tecidos que têm alta sensibilidade à radiação. A gente entendendo isso, a gente vai entender a lista oficial de doenças do trabalho do Ministério da Saúde, aquela mesma lista que a gente citou nas aulas anteriores. Aqui está a lista. Se vocês não fizeram ainda o download dessa lista, estamos colocando novamente essa lista para download anexa a essa videoaula. Muito bem, se a gente for lá ver na lista oficial do Ministério da Saúde das doenças do trabalho e olhar em radiações ionizantes, vamos ver quais são as doenças que a lista oficial do Brasil traz. Então tá aqui, ó, neoplasias. Neoplasias são cânceres. Neoplasia maligna da cavidade nasal e dos seios paranasais. Neoplasia maligna dos brônquios e do pulmão. Neoplasia dos ossos. Outras neoplasias da pele. Leucemias, que nada mais são do que câncer de sangue. Então, por aqui, a gente já entende por que a radiação ionizante dá câncer. Nós vimos lá, porque ela altera o material genético e isso pode gerar alguma célula defeituosa que se multiplica sem controle. Então, este é o câncer. Vamos para outras doenças. Então, doenças da medula e do sangue. Olha lá, síndrome mielodisplásica.
Esse nome esquisito é alteração da medula óssea. Anemia plástica, que é um tipo de anemia causado pela medula. Hipoplasia medular, que é mais uma alteração da medula óssea. Púrpura, que é uma alteração das plaquetas do sangue. A granulocitose, que é uma alteração dos glóbulos brancos. Outros transtornos dos glóbulos brancos. Então, tudo isso aqui dá para a gente entender, porque a gente viu que as células do tronco da medula, que fabricam os glóbulos brancos, vermelhos e plaquetas, têm alta sensibilidade. Portanto, teremos muitas doenças da medula e do sangue causadas pelas radiações ionizantes. Vimos que o olho também é sensível à radiação ionizante. Então, veremos lá blefarite, que é a inflamação das pálpebras, conjuntivite, ceratoconjuntivite, ceratite, catarata. Todas essas doenças nós vimos na aula passada e explicamos o que são essas doenças na aula de radiações não ionizantes. Mas aqui as radiações ionizantes também alteram o olho. Seguindo com a mesma lista de doenças das radiações ionizantes, nós temos doenças do intestino, gastroenterite e colite tóxica. Nós vimos que uma das células mais sensíveis à radiação é a célula do intestino. Então, exatamente por isso dá gastroenterite e colite. As células da pele também são muito agredidas pela radiação ionizante. Então, podemos ter radiodermite, radiodermatite aguda, radiodermatite crônica, radiodermatite não especificada, etc. Os testículos, nós vimos que uma das células também mais sensíveis à radiação ionizante são os testículos. Então isso pode levar a uma destruição das células que fabricam o esperma e causar infertilidade masculina. E síndrome aguda da radiação são os efeitos de uma grande quantidade de radiação que alteram vários tecidos ao mesmo tempo de maneira aguda. Vamos então agora ver algumas dessas doenças lá da lista. Aqui nós temos um indivíduo que teve uma exposição a uma radiação intensa por uma fonte de gamma-grafia. Veja que nas primeiras horas aí ele tem uma queimadura bastante vermelho causada pela radiação, uma radiodermite, e posteriormente evolui com uma grave necrose, uma grave ferida com morte das células da pele. Enfim, semelhante a uma grave queimadura da pele. Essa é uma lesão grave que demora muito tempo para cicatrizar, se cicatrizar. Então, uma lesão grave de pele. Aqui nós temos uma das pessoas que foram vítimas do Césio 137 em Goiânia. Veja que aqui ele tem uma sequela da lesão da pele que ele teve, perda dos dedos. Então, uma vítima da exposição ao Césio 137 de Goiânia. Mais uma lesão de pele, vejam que causa uma ferida, uma necrose do tecido, com grande dificuldade de cicatrização, causado por uma exposição à radiação de uma gamma-grafia. A gamma-grafia é a principal causa de acidentes com trabalhadores, é a exposição a fontes de gamma-grafia. Síndrome de radiação aguda. Síndrome de radiação aguda, como dissemos agora mesmo, é quando o indivíduo se expõe o corpo todo a uma grande quantidade de radiação e isso tem efeito sobre múltiplos tecidos. E aí vai ocorrer principalmente, como está pegando o corpo todo, principalmente vai atingir as células mais sensíveis. Então, na síndrome de radiação aguda, nós temos 3 fases. A fase inicial, com náuseas, vômitos e mal-estar. A fase de latência, que a pessoa fica com poucos sintomas. E aí vem a fase clínica da síndrome em si, onde tem principalmente alterações do sangue. Nós vimos por quê? Porque as células do sangue da medula óssea são muito sensíveis, então há uma baixa dos glóbulos brancos. Nós vimos que os glóbulos brancos, por ter núcleo, têm uma grande sensibilidade, então destrói os glóbulos brancos. Isso dá uma baixa imunidade, ou seja, a defesa do corpo, como ela é feita pelos glóbulos brancos, cai muito. Ocorre febre, começa a ter infecções, porque nós não temos os glóbulos brancos, então as infecções aparecem, hemorragias
por deficiência das plaquetas, que nós vimos também, são fabricadas na medula óssea. A mucosa intestinal nós vimos que é muito sensível, então o indivíduo começa a ter diarreia grave, com sangue, vômito, extensão da barriga. A pele, cai os pelos, nós vimos que a pele é uma das células mais sensíveis. Então aqui nós temos um caso de síndrome de radiação aguda. Esse russo saiu em várias revistas do mundo inteiro, contaminado por polônio 210, uma morte que ocorreu em 3 semanas. Veja que ele perdeu os pelos e começou a ter a síndrome, ou seja, alterações intestinais, alterações do sangue, com infecções, etc. Aqui também as vítimas do Césio 137, veja que o indivíduo perdeu o pelo e foram a óbito, essa criança, esse rapaz foram a óbito em função da síndrome de radiação aguda. Então a síndrome de radiação aguda ocorre quando o indivíduo está exposto o corpo todo a uma intensa quantidade de radiação. E aí agora dá para a gente entender por que a NR7, o PCMSO, lá no seu quadro 2, como único exame para quem está exposto a radiações ionizantes, pede hemograma completo com contagem de plaquetas. Pede para fazer no admissional e a cada 6 meses. Ora, nós vimos que o sangue é um dos tecidos mais sensíveis às radiações ionizantes. Portanto, fazer o hemograma semestral nos dá um parâmetro de alterações possíveis causadas pelas radiações ionizantes, em especial nos glóbulos brancos. Então, a gente deve estar muito atento aos glóbulos brancos quando faz o hemograma de trabalhadores expostos a radiações ionizantes. Glóbulos brancos por quê? Porque nós vimos que entre as células do sangue, glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas, as células brancas são as que têm núcleo, então são as mais sensíveis à radiação. Muito bem, agora sabemos o que é ionização, sabemos o que são radiações ionizantes, sabemos que temos tipos de radiações ionizantes que são ondas eletromagnéticas, que são raio-x e raios gama. Sabemos que algumas radiações ionizantes são partículas nucleares. Sabemos que a água, quando ionizada, forma radicais livres e que esses radicais livres e também a própria radiação ionizante pode lesar o DNA, ou seja, o cromossomo das células. E sabemos quais as doenças advindas da exposição às radiações ionizantes. Então, agora diante desse conhecimento, vamos então à prática em SST. Então nós vamos ver agora o PPRA com as fontes e a utilização da radiação ionizante, qual é o meio de propagação, os limites de exposição à radiação ionizante, como fazer para a proteção coletiva e individual dos trabalhadores. Vamos fazer o PCMSO, sabendo como fazer o controle da saúde dos trabalhadores expostos à radiação ionizante e outros. Vamos ver o adicional de insalubridade, periculosidade, aposentadoria especial, etc. PPRA, fontes geradoras. Quais são as fontes de radiação ionizante? Apesar de nós vimos casos graves aí de radiações ionizantes e que realmente elas são muito prejudiciais ao organismo, nós estamos expostos diariamente a quantidades mínimas de radiação ionizante. O gás radônico que nos circunda tem radiação ionizante, comidas têm radiação ionizante, raios cósmicos que chegam até a Terra, o próprio solo tem radiações ionizantes. E o maior problema nosso, das ocupacionais, estão nas fontes artificiais de radiação ionizante. Essas radiações ionizantes artificiais, a principal delas está na atividade médica, representa a imensa maioria das fontes de radiação ionizante. Para citar o exemplo mais comum, o raio-x. Mas temos também as fontes de energia nuclear, então usinas nucleares para produzir energia, testes de bomba atômica e etc, etc. Para a gente entender essas fontes geradoras, para a gente colocar no PPRA, vamos seguir a sequência da NR16 lá no seu anexo de radiações ionizantes. Em primeiro lugar, produção, utilização e processamento, etc. Então tá lá.
Produção, utilização, processamento, transporte, guarda e estocagem de manuseio de materiais radioativos, selados ou não selados, de estado físico e forma química quaisquer, naturais ou artificiais. Então, qualquer atividade dessa que produz, transporta ou utiliza material radioativo, então, são situações de exposição dos trabalhadores a radiações ionizantes. Item 2. Atividades de operação e manutenção de reatores nucleares. Reatores nucleares nós vamos ter nas usinas de produção de energia nuclear. Então aqui nós temos uma foto de Angra 2 aqui no Brasil, da eletronuclear. Então aqui outra foto também da usina de Angra para os trabalhadores que trabalham dentro da usina. Item 3. Atividades de operação e manutenção de aceleradores de partículas. Aceleradores de partículas, gente, são equipamentos semelhantes a esse, então, que emitem feixes de partículas nucleares, como aquelas partículas que nós vimos, que são ionizantes, e eles são usados, então, na radioterapia do tratamento do câncer. Ué, mas a radiação ionizante não dá câncer? Dá, mas ela, como mata células também, então ela é usada, focada em cima da célula do câncer, para destruir o DNA da célula do câncer, e aí morte da célula do câncer. Então, o que essa máquina faz? Ela emite partículas que vão lá e destroem o DNA da célula do câncer, e com isso mata a célula do câncer. Então, é uma radiação direcionada para a célula cancerígena. O feixe de partículas vai direto para as células. Então, é um feixe direcionado. Continuando ainda no item 3, aceleradores de partículas. Aqui tem um acelerador de partículas para fabricação de radiofármaco. O que é o radiofármaco? É algum produto químico radioativo usado na medicina. Então, aqui, por exemplo, nós temos um exame chamado PET-CT. Esse PET-CT, para você fazer esse exame, você tem que usar no paciente o flúor 18. Então, esse flúor 18 ele é fabricado numa máquina como essa e ele emite radiações. E aí, através dessa radiação, são formadas imagens que são captadas pelo aparelho de PET-CT e, através disso, consegue-se detectar doenças no organismo pela formação dessas imagens. Item 4. Atividades e operações com aparelhos de raio-x. Então, os raios-x são aparelhos muito utilizados em várias atividades. Então, aqui, por exemplo, nos aeroportos, para fiscalização de bagagens. Raio-x na saúde, por exemplo, raio-x do pulmão e do coração aqui. São várias atividades que usam raio-x para ver ossos, etc. Aqui um cateterismo do coração, para ver se há entupimento das artérias do coração, também utiliza-se o raio-x. Aqui outras atividades que usam raio-x, então radiações eletromagnéticas de alta frequência, nós vimos. Então a tomografia computadorizada, que tem uma dose de radiação muitas vezes maior que o raio-x comum, né, para fazer exames como esse aqui. Seguindo com o mesmo item 4, agora irradiadores de raios gama. Nós vimos que os raios gama são radiações eletromagnéticas de alta frequência e que são emitidos pelo núcleo do átomo. Então aqui, por exemplo, o raio gama é usado na radioterapia por cobalto 60. Então essa máquina aqui, você põe lá o cobalto 60 lá dentro. Como o núcleo do cobalto 60 é um núcleo muito estável, porque tem muito prótons, ele libera raios gama. E esses raios gama são direcionados para aquelas células cancerígenas, matando as células cancerígenas, tal qual o acelerador de partículas que vimos agora mesmo. Nós vimos que os raios gamas então matam as células pela sua radiação, né? Então aqui ele é usado para matar a célula do câncer e aqui na esterilização de material médico e de alimentos eles são usados para matar micróbios. Uma das utilizações dos raios gama é esterilização de material médico e esterilização de alimentos, fazendo com que esses alimentos estejam livres de micróbios e com isso tenham uma durabilidade maior.
Então aqui dá para a gente entender, você emite a radiação gama, ela passa pelos alimentos, passa pelo material médico, aqui uma seringa embalada, como nós vimos os raios gamas atravessa plástico, atravessa até chumbo, então ela passa pela seringa embalada, mata os micróbios e ficam os produtos esterilizados, sem micróbios, matando os micróbios que estavam nesses produtos. Então, é uma esterilização. E isso é importante a gente conhecer a diferença entre irradiação, que é o que foi feito aqui para matar os micróbios, e contaminação. Contaminação seria, por exemplo, se o irídio 192 que está dando essa radiação caísse e contaminasse o alimento. Então, aí a radiação seria permanente dos alimentos. Aí os alimentos estariam contaminados. Não é isso que acontece. O irídio está lá dentro da máquina, a radiação passa, e quando você fecha o irídio novamente dentro da máquina, a radiação para. O alimento não fica contaminado. Então, seguindo com as atividades que tem radiação gama, nós já vimos algumas atividades com radiação gama, agora a gamografia. Gamografia é um tipo de imagem formados com raios gamas, semelhante às radiografias feitas com raio-x, muito utilizado nas indústrias e é a principal causa de acidentes com trabalhadores. Então, no aparelho de gamografia, você coloca uma fonte radioativa, pode ser o césio 137, o irídio 192, dentro dessa máquina, e essa máquina então vai emitir a radiação, e essa radiação vai formar imagens, radiografias de estruturas. Então, por exemplo, aqui você está vendo uma tubulação, aqui você está vendo uma tubulação com um pequeno rachado. Então, a gamografia é utilizada para ver pequenos defeitos, para ver pequenos trincados em estruturas. E é a principal causa, então, de acidentes com trabalhadores. Então, aqui nós temos 2 trabalhadores trabalhando com gamografia, para ver essa tubulação, como é que ela está. E aqui um acidente com gamografia, na perna do indivíduo. Vejam a ferida enorme, que ocorreu em função da exposição à radiação ionizante. Aqui outros casos, vejam, esse indivíduo se expôs a uma radiação da gamografia intensa, o primeiro, segundo e terceiro dedos desta mão sofreram intensa queimadura por radiação ionizante e teve que haver uma amputação, isso também por gamografia. Seguindo com as fontes emissoras de radiação ionizante, radiação beta. Radiação beta é muito comumente utilizado na medicina. Então aqui nós temos, por exemplo, o iodo 131, que é uma substância injetada no indivíduo que vai lá na tireoide e vai tratar o tumor da tireoide. Seguindo a sequência, no item 4, radiação de nêutrons. Então aqui está uma bomba aceleradora de nêutrons que é usada também para tratamento de alguns tipos de câncer. Então aqui um tratamento de tumor de glândula parótida com acelerador de nêutrons. Seguindo com a NR16, no anexo de radiação ionizantes, item 5, atividades de medicina nuclear. A medicina nuclear é o ramo da medicina que utiliza da energia nuclear, ou seja, da energia do núcleo dos átomos, para diagnóstico ou tratamento. Nós vimos ali o tratamento com iodo 131 do tumor da tireoide. E aqui nós temos um aparelho de cintilografia. O que é isso? É um exame para fazer diagnóstico de algumas doenças. O médico injeta o tecnécio 99 no sangue do indivíduo e vai fazer o exame. Mas aí você me pergunta, mas esse médico vai injetar uma substância radioativa no paciente? Sim. O que acontece é que esse tecnécio 99, ele tem o que a gente chama de meia-vida muito curta. Então, essa meia-vida do isótopo, do radioisótopo, o que acontece? Ela dura 6 horas no tecnécio. Significa que 100 gramas de tecnécio
6 horas depois virou 50, 6 horas depois virou 25, 6 horas depois virou 12,5 e assim por diante. Então, a cada 6 horas, ele reduz pela metade. Para vocês terem ideia, o Césio-137, para 100 gramas virarem 50, leva 30 anos. É isso que faz a diferença de você poder aplicar um tecnécio no indivíduo para fazer um exame dele. Logo a radioatividade desse elemento já se extinguiu e não faz mal para o indivíduo. Além disso, tem a quantidade. Lembre-se que o efeito de uma radiação depende do tempo de exposição e da potência da radiação. Como são injetados poucas gramas no indivíduo, isso gera baixa radioatividade, o suficiente apenas para o aparelho captar. Então, aqui são alguns exemplos de isótopos que são usados em medicina nuclear. Então, para vocês terem ideia, o carbono 14 leva 5.730 anos a meia-vida dele. Então, 100 gramas para virar 50 leva 5.000 anos. O cobalto leva 5 anos. O iodo 131, que é aquele que nós vimos usado para tratar a tireoide, leva 8 dias para reduzir pela metade. E o tecnécio, que nós vimos agora mesmo, 6 horas. Então, esses radioisótopos de meia-vida curta são usados na medicina nuclear para diagnóstico e tratamento. Então, aqui nós vamos ver algumas atividades de medicina nuclear. Por exemplo, aqui nós temos uma cintilografia óssea usando o tecnécio. Você injeta o tecnécio no sangue do paciente e ele, digamos, se adere aos tumores. Então, você consegue ver imagem onde os tumores estão localizados nos ossos do indivíduo. São essas manchas mais escuras. Aqui nós vimos agora mesmo um PET-CT, que é uma tomografia por emissão de pósitrons usando o flúor 18. Então, aplica-se o flúor 18 no indivíduo e esse flúor vai criar imagens para serem analisadas pelo médico. Continuando as fontes de radiações ionizantes da NR16, está lá, item 6, descomissionamento de instalações nucleares e radioativas. E item 7, descomissionamento de minas, moinhos e usinas de tratamento de minerais radioativos. Descomissionamento é o conjunto de medidas tomadas para retirar de serviço com segurança uma instalação radioativa, incluindo dependências, terrenos, edifícios, equipamentos, reduzindo a radioatividade residual a níveis que permitam liberar o local para uso restrito ou irrestrito. Então, descomissionamento são as medidas utilizadas para, de certo modo, limpar um local onde houve atividades radioativas. Então, aqui exemplos de descomissionamento, fotos, né? Então, os trabalhadores que trabalharem para inativar, por exemplo, essa mina aqui de minérios radioativos, estão expostos à radiação ionizante. Então, aqui, trabalhadores enterrando lixo nuclear abaixo do solo. Então, descomissionamento. Aqui a destruição, demolição de usinas nucleares antigas. Então, os trabalhadores também estão fazendo descomissionamento de instalações radioativas. Outra situação de descomissionamento recente que aconteceu foi o maremoto que atingiu a usina nuclear de Fukushima. Então, os trabalhadores japoneses tiveram que ir lá na usina que estava com vazamento radioativo e fazer a inativação dessa usina. Então, eles trabalharam no descomissionamento da usina que iria ser inativada. Outro exemplo de descomissionamento que ocorreu foi aqui no Brasil, no acidente de Goiânia. Alguns trabalhadores acharam uma máquina de radioterapia contendo Césio-37, abriram essa máquina e se expuseram ao Césio-137. E eles levaram essa máquina para um ferro velho. Então aqui é a foto do ferro velho, o pessoal trabalhando no descomissionamento, ou seja, na limpeza, na descontaminação do Césio-37 nesse ferro velho. Depois todo esse material foi recolhido e enterrado. Então isso é o descomissionamento. Então aqui acabam as atividades que a NR16 traz como
fontes de radiação ionizante. Então, todas essas atividades que nós citamos são fontes de trabalhadores expostos às radiações ionizantes. Bom, quanto à nocividade, ou seja, o mal que a radiação ionizante faz à saúde do trabalhador, nós já estudamos bem. Vamos passar para outra parte. Meio de propagação. Aqui tem alguns detalhes que eu gostaria que vocês entendessem para saberem proteger o trabalhador. Em primeiro lugar, nós vimos nas aulas de princípios das ondas e nas aulas de radiações que as ondas eletromagnéticas de alta frequência é que são ionizantes e que ondas eletromagnéticas são semelhantes à luz. A diferença é a frequência da onda. Então, tal qual a luz, ela se propaga pelo ar, mas também há alguns casos de contato direto. Isso é muito importante e eu gostaria que vocês pensassem na propagação da radiação ionizante conforme a luz. Vamos ver aqui um exemplo. Imagine se você está num ambiente escuro, sem radiação, seja ela ionizante ou uma luz. Aí entra uma fonte de radiação, ou seja, uma luz. Vejam que ela se espalha por todo o ambiente. Aqui você pode ver um objeto nesse canto que a gente vai exemplificar como se fosse um trabalhador. Então aqui estaria um trabalhador e aqui outro trabalhador. O que acontece? Em muitos casos, exatamente porque a radiação ionizante se comporta como a luz, ou seja, emite radiações espalhadas, há a utilização de um colimador. O que é o colimador? É um objeto que impede que a radiação passe pela lateral e cria um feixe único. Vejam que a radiação está concentrada nesse trabalhador ou nesse objeto. E que, apesar disso, o outro trabalhador, de certo modo, também recebe um pouco de radiação. Vejam que quando estava totalmente escuro, sem radiação nenhuma, você nem via o trabalhador, nem via esse objeto. Então, não é que quem está fora do feixe não esteja recebendo radiação. Recebe radiação em menor intensidade. Então, isso é o chamado colimador. E nós vamos ver que esse colimador é muito utilizado. Então, é o caso daqueles aparelhos que nós vimos. Por exemplo, quando você vai fazer um raio-x, existe um colimador, de modo que a potência maior da radiação ionizante vai para o paciente que está sendo radiografado. Mas isso não quer dizer que não há nenhum escape de radiação ionizante para o ambiente. Portanto, se o trabalhador que opera o raio-x estiver aqui, ele está recebendo a radiação em menor quantidade que a do paciente, porém também está recebendo radiação. A mesma coisa aquela radioterapia que nós vimos com o cobalto. Então aqui está produzindo raios gamas e partículas do núcleo do cobalto num feixe mais concentrado no paciente e na região onde está o tumor. Porém, a sala onde está sendo feito também tem a presença da radiação em menor quantidade. Outra situação de meio de propagação é quando o indivíduo tem contato direto com a fonte. E aqui nós temos a bracterapia, que é um tipo de tratamento de câncer onde você coloca essas agulhas impregnadas de material radioativo, para que ela possa liberar radioatividade no local do câncer e ir matando as células cancerígenas. Vejam que aqui você está tendo um contato direto à mão do trabalhador com o material radioativo, quer dizer, então está muito próximo, está usando uma pinça aí. E muitos dos acidentes de trabalho nós vimos que é com gammagrafia. Nesse caso aqui, o trabalhador teve contato direto com uma fonte de gammagrafia. Nós vamos entender o que é essa fonte, né? Quando você entra em contato direto com a fonte. O acidente de Goiânia também, a pessoa manipulou o césio, né? Colocou o césio na mão. Olha, vejam o que aconteceu. Então,
O meio de propagação, às vezes, da radiação ionizante também pode ser através de contato direto. Aqui no meio de propagação, eu gostaria que vocês entendessem um pouco mais da gammagrafia, haja vista que é a principal causa de acidente com trabalhadores. Como funciona o aparelho de gammagrafia? Muito bem. Vamos imaginar que aqui é o aparelho. O que acontece? Aqui está a fonte radiativa. Essa fonte radiativa vem numa cápsula contendo o radioisótopo. Vamos pensar aqui no irídio 192. Então aqui está o irídio 192. Aqui ele está emitindo radiação para todo lugar. O que acontece? O trabalhador que faz a gamografia, ele tem um comando à distância. É um cabo e esse cabo comanda a fonte. Então o que acontece? Quando ele quer recolher a fonte, ele puxa através do cabo a fonte para dentro do aparelho. Então fica aqui dentro do aparelho. Quando a fonte está aqui dentro do aparelho, como ele é lacrado e blindado contra a radiação não sai de dentro do aparelho. O problema é quando essa fonte sai do aparelho. Aí ela começa a emitir radiação para todo lugar. Esse acidente aqui, o indivíduo pegou essa fonte e teve contato direto com essa fonte. Não sei qual foi a fonte, mas digamos que ele teve contato direto com o irídio 192. Então houve essa queimadura grave. Então enquanto a fonte está dentro do aparelho, não tem perigo. A maior causa de acidentes é que os trabalhadores não têm consciência da gravidade que é a exposição a essa fonte. Então essa fonte ela tem que estar sempre dentro do aparelho. Tem que tomar muito cuidado no lacrar. Aqui tem uma porta de fechar, aqui tem o comando. Então essa fonte não pode estar fora do aparelho quando não estiver sendo utilizado. Então veja aqui, dá para a gente ver o cabo de comando à distância. Aqui está o aparelho e lá está a fonte, lá no tubo, fazendo a gammagrafia desse tubo. Veja que os trabalhadores estão à distância, comandando através do cabo. Então aqui através do cabo eles comandam a fonte aqui dentro, a fonte sai pelo tubo, vai lá onde eles querem que faça a gammagrafia, aí faz a gammagrafia e depois através do cabo eles recolhem a fonte para dentro do aparelho de novo. Quanto à proteção coletiva e individual. Uma coisa importante que nós vimos em radiação é que ela perde potência na sua propagação. É muito importante a gente lembrar disso das aulas anteriores. E em termos de radiação ionizante, a potência se perde na proporção inversa ao quadrado da distância. O que quer dizer isso? Se você estiver a 1 metro da fonte, a radiação está na mesma potência de próximo da fonte. Se você estiver a 3 metros de distância da fonte, é o quadrado da distância. Então é 3 vezes 3 dá 9. Então a potência caiu em 1 para 9. Ou seja, 1/9 da potência de lá perto da fonte. E assim por diante. Se você estiver a 5 metros, a potência já caiu 1 sobre 25. Então 1/25 da potência de próximo da fonte. Ou seja, então manter o trabalhador longe da fonte de radiação é importantíssimo. E é por isso que na gammagrafia você usa aquele cabo de comando, a distância da onde a fonte vai atuar. Nós precisamos aqui lembrar alguns conceitos, que o raio-x atravessa até aço e é parado por chumbo. O raio gama atravessa aço, chumbo e às vezes precisa de uma parede de concreto para que haja atenuação dessa radiação. Alguns metais, tipo o bário, são usados em paredes de concreto para que barrem essa radiação. Tá? Então, muitas vezes, para fazer a sala onde se trabalha com raio-x, com raios gama, você tem que usar paredes contendo chumbo e argamassa contendo bário. Então, argamassa baritada. Então, a parede dessas salas são paredes especiais para evitar o vazamento das radiações. Portanto, se você estiver fora da sala do exame, fora da sala da radioterapia, enfim, fora da sala onde está emitindo a radiação,
Se ela tiver com essa parede blindada, corretamente feita, você não tem risco. E aí então existem normas para tanto construir como manter em operação os serviços que têm emissão de radiação ionizante. Então, a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem as diretrizes básicas de proteção radiológica. Nós estamos deixando esse material para download. A Anvisa também tem regulamento técnico que estabelece diretrizes básicas de proteção radiológica, radiodiagnóstico médico, odontológico, enfim. E a nossa NR32, que é sobre segurança e saúde no trabalho em serviço de saúde, lá no seu item 32.4.2 diz: é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o plano de proteção radiológica, aprovado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, e para serviço de radiodiagnóstico aprovado pela Vigilância Sanitária, conforme essas portarias e as diretrizes do CNEM. Então, lá na NR32, no item 32.4, das radiações ionizantes, você tem o item referente à medicina nuclear, que nós vimos o que é, referente à radioterapia, referente à braquiterapia, que são aquelas terapias com as agulhinhas lá, o radiodiagnóstico médico, portanto, raio-x, tomografia, etc., o radiodiagnóstico odontológico, portanto, raio-x odontológico, etc. Então, é importante para quem for trabalhar com essa área conhecer bem a NR32 e essas normas e diretrizes do CNEM e da Anvisa que estão disponíveis para download junto a essa videoaula. Então, dentro dessa proteção coletiva, como nós vimos, o projeto arquitetônico e de engenharia tem que ser próprio para trabalhos com material radioativo, tendo blindagem do piso, das paredes e fácil descontaminação. Então, se houver algum vazamento de material radioativo, você tem que ser uma parede de fácil limpeza desse material. Projeto de radioproteção específico, deve ser mantida a cópia, conforme a portaria 453 da Anvisa. Dentro do PPRA, na proteção coletiva também, você tem que ter o plano de proteção radiológica, conforme a NR32, o monitoramento da radioatividade, da dose de radiação naquela área. Então, nós temos aparelhos para medir isso, podemos ter monitoramento dessas radiações, enclausuramento de processo. Então, por exemplo, quando vai manipular radiofármacos, ter um enclausuramento do processo. Ainda dentro da proteção coletiva, fazer afastamento das gestantes, tem que fazer um remanejamento das grávidas para que elas não trabalhem expostos às radiações ionizantes. Nós vimos por quê, porque tem alterações genéticas. Isolamento e sinalização da área é muito importante, então luzes de advertência informando que está tendo emissão de radiação naquele momento, placas de sinalização, etc. Manutenção preventiva do equipamento, então é muito importante se fazer a manutenção no sentido de evitar vazamento de radiações, Esses aparelhos devem estar sempre com a manutenção em dia. Também dentro da proteção coletiva, nós podemos ter barreiras, biombos, portas que isolam a radiação não passa por esse biombo com película de chumbo. E medidas administrativas, minimizar ao máximo o tempo que o trabalhador fica exposto à radiação. Treinamento dos trabalhadores quanto à proteção diariamente, quanto ao plano de ação em caso de acidentes e registro obrigatório dessa proteção dos trabalhadores. Aqui, quanto à proteção individual, é preciso fazer um registro individual. Durante 30 anos você tem que ter isso, porque, como nós vimos, as radiações podem dar manifestações genéticas e câncer, que são manifestações às vezes tardias, demoram muitos anos para aparecer. Então
é preciso que tenha esse registro guardado durante muitos anos. E aí nesse registro você vai ter a identificação do trabalhador que se expôs à radiação ionizante, quando ele foi admitido, quando ele saiu do emprego, o nome e endereço do responsável pelo programa de proteção radiológica naquele período que ele trabalhou, as funções que estão associadas às fontes de radiação, o registro das doses mensais, ou seja, quanto esteve a radiação no período que o trabalhador esteve exposto, os treinamentos, as capacitações realizadas com esses trabalhadores. Então é preciso ter esse registro individual durante 30 anos. Bom, dentro da proteção individual nós temos a dosimetria individual, que são equipamentos que vão dosar a quantidade de radiação que o trabalhador esteve exposto. Esses dosímetros podem ser em forma de crachá, em forma de anel, e esses dosímetros individuais devem ser calibrados e avaliados em laboratórios autorizados ou acreditados pela Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então a dosimetria tem que ter uma periodicidade mensal, todo mês tem que ser avaliado a dose de radiação e tem que ter registro das doses mensais e anuais, tudo é documentado. Quanto aos limites de exposição a radiações ionizantes, esse limite de exposição ele é baseado na região do corpo exposta à radiação ionizante. Mas vamos nos ater aqui ao corpo inteiro. A dose para quem trabalha ocupacionalmente exposto é de 20 milisievert anual. Então, essa é a dose máxima que o indivíduo pode se expor anualmente. Quanto ao EPI, gente, é muito importante, mais uma vez, que o ideal é a proteção coletiva. O EPI, principalmente na radiação ionizante, tem uma proteção muito relativa. Nós vimos que algumas radiações atravessam chumbo, parede de concreto, então o EPI é relativo e o trabalhador deve se expor o mínimo possível às radiações ionizantes. Aqui estão alguns exemplos de EPI para os trabalhadores expostos às radiações ionizantes na área de saúde. Então, avental de chumbo, protetor de tireoide, protetor de gônadas, então proteger os testículos, os ovários, máscaras, óculos plumbíferos. Plumbíferos quer dizer que contém chumbo, evita a radiação de passar pela lente. Luvas, seringas blindadas, então vai aplicar o radiofármaco, são seringas com metais que evitam que a radiação passe para a mão do trabalhador, etc. Então, uma série de EPIs para cada tipo de atividade na área de saúde. Para a exposição a fontes radioativas, então temos vestimenta de chumbo, vestimenta impermeável à contaminação, vestimenta com suprimento de ar, então para o indivíduo respirar um ar que não esteja contaminado, máscaras com filtros, óculos plumbíferos de novo, luvas, etc. Então, para cada situação específica terá um equipamento de proteção individual próprio. Quanto ao PCMSO, agora fica mais fácil a gente entender como a gente vai fazer a proteção do trabalhador. Nós vimos que a radiação ionizante pode afetar o olho, então exame de vista, exame oftalmológico na admissão e anual, ou no mínimo teste da capacidade de visão do indivíduo para você ter uma noção de como está a saúde desse olho. ênfase dos exames médicos na inspeção da pele, da tireoide. A tireoide é um órgão muito sensível às radiações ionizantes. Por isso que nós vimos ali um protetor de tireoide. Controle hematológico e medular, função hepática renal. Então, controle do sangue, hematológico é sangue, da medula. Nós vimos muito bem por que nós temos que fazer controle disso. Função hepática e renal, que é avaliação do fígado e do rim, que são órgãos muito importantes no metabolismo do organismo. Palestras educativas aos trabalhadores sobre os riscos da radiação ionizante, orientações às mulheres trabalhadoras sobre a questão da infertilidade, da gravidez, e aos trabalhadores sobre a questão da infertilidade se as radiações pegarem o testículo. Então, é muito importante os treinamentos dos trabalhadores quanto aos riscos das radiações ionizantes.
Mais uma vez, aqui o quadro 2 da NR7, nós vimos que o único exame que está definido na norma para radiações ionizantes é o hemograma completo com contagem de plaquetas na admissão e semestral. O hemograma é um exame que vê os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas. Então, como a radiação ionizante pode acometer essas células, em especial os glóbulos brancos, e também a medula, então atrapalhando toda a fabricação do sangue, a gente vai detectar precocemente o surgimento de alguma patologia através do hemograma. Quanto ao adicional de insalubridade da NR15, não há dúvidas que as radiações ionizantes são insalubres, então lá está estabelecido que as radiações ionizantes têm um adicional de grau máximo, 40% do salário mínimo, para os trabalhadores expostos às radiações ionizantes. Lembrando mais uma vez que a eliminação ou neutralização do agente insalubre, ou seja, da radiação ionizante, poderá determinar a cessação do pagamento desse adicional. Quanto à NR16, periculosidade, nós vimos lá, quando a gente estava estudando as fontes de radiação ionizante, que temos um anexo sobre atividades e operações perigosas com radiações ionizantes. Então, o trabalhador que trabalha com radiação ionizante tem direito ao adicional de periculosidade incidente sobre o salário. Aqui não é sobre o salário mínimo, então é 30% do salário base. E o trabalhador poderá optar ou pelo adicional de insalubridade ou pelo adicional de periculosidade. Ele não poderá receber os dois, então ele terá que optar. Geralmente se opta pelos 30% do adicional de periculosidade por ser incidente sobre o salário do trabalhador e não sobre o salário mínimo. Quanto à aposentadoria especial, que é aquela aposentadoria que o trabalhador tem direito a aposentar com menos tempo de trabalho, com menos tempo de contribuição ao INSS, e que nós vimos na aula de introdução à legislação trabalhista e na aula de introdução aos riscos ambientais, esse agente tem direito à aposentadoria especial com 25 anos de trabalho. E aqui estão as situações que dão direito à aposentadoria mais precoce. Lembrando também que o INSS também observa a neutralização do agente por EPI e EPC. Quanto ao menor de idade, lá no decreto sobre o trabalho do menor de idade, o decreto 6.481 de 2008, está escrito lá, proibido o trabalho do menor de 18 anos nas atividades descritas. Então, trabalho com exposição a radiações ionizantes. Então, é proibido o trabalho do menor exposto a esse agente. O e-social, que é o sistema de escrituração digital do governo que está para entrar em vigor, deve entrar agora em 2014 ou no máximo em 2015. Lá está o local onde você terá que descrever a exposição dos seus trabalhadores às radiações ionizantes. Radiação do tipo raio-x, radiação do tipo gama, radiação particulada, tipo alfa, beta, nêutrons, que nós vimos que são partículas nucleares. Então, o e-social já prevê que você tenha que informar a exposição dos seus trabalhadores a estas radiações ionizantes. Muito bem, na próxima videoaula nós vamos falar das ondas mecânicas e começar pelo ruído. Então, nós vimos que entre as ondas temos as ondas eletromagnéticas, que são as radiações, e agora as ondas mecânicas, que são o ruído e as vibrações. Começaremos pelo ruído, dentro daquele princípio que você conhecendo bem o risco, como ele agride o trabalhador, como ele penetra ou é absorvido pelo trabalhador, você vai saber fazer os programas de proteção ao trabalhador. Muito obrigado, sei que a aula é extensa, o assunto é complexo, mas espero ter ajudado bastante com essa aula. Por favor, sigam a sequência para o melhor fluxo do aprendizado. Façam críticas, façam sugestões para que a gente possa aprimorar esse canal.